Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 4 a 8. Espero que você já tenha compartilhado e iluminado. Atos, capítulo 22, versículos de 4 a 8. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu, brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, amada, escolhida de Deus. Essa palavra hoje ela é muito forte. Por quê? Nós perseguimos aquilo e aqueles que não conhecemos. Isso aqui é uma coisa bem clara, que a gente precisa trabalhar em nós. Temos uma tendência de perseguir tudo aquilo e todos aqueles que nós não conhecemos. É uma coisa assim estranha. Parece que a gente primeiro desconfia, primeiro a gente acha ruim, primeiro a gente antipatiza, para depois, quando conhecer. Quantos casos são desse jeito, não é? Por exemplo, a gente diz, fulano, quando eu te conheci, eu vi que tu era totalmente diferente, né? Na verdade, a pessoa sempre foi totalmente diferente. Quem criou foi você. Quem criou essa má imagem, sabe? Quem tirou toda essa ideia ruim foi você. A pessoa não fez nada para que você achasse isso. Foi de graça. E por quê? Por alguns motivos. Porque talvez você se ache melhor do que a outra pessoa. Talvez você olhou, se acha melhor do que ele. Então esse é um dos motivos assim bem premente, se achar melhor do que os outros. Né? Sabe? E às vezes a gente tem apoio, recomendação, alguém que chegou e disse assim: tá vendo fulano? Olha ali. Tá vendo fulana? Isso, aquilo, não sei o que vai lá. Tarará. Então, acontece muito disso. Não acontece? Fulano, eu não gosto de fulano por isso. E não tem um motivo assim aparente, na verdade. É só porque, porque disseram que... é porque, meus irmãos e minhas irmãs, não nos permitimos conhecer, sentir um novo em nossas vidas. Todo mundo que é assim, perceba que tem uma coisa que é muito simples, não é próspera. Não é próspera, todo mundo que faz isso. Por quê? Porque tem uma dificuldade com o novo. Tem dificuldade com pessoas novas, com coisas novas, projetos novos. Se bem que o crescimento da nossa vida, ele parte quando a gente acompanha o fluxo e o movimento do mundo. Exatamente, se adaptar às coisas novas. Quanto mais rápido você se adapta, mais rápido você cresce. Quanto mais você resiste, mais devagar você cresce. E isso aqui é muito forte. Isso funciona para pessoas, tecnologias, realidades, situações. É permitir sentir o novo de Deus em nossas vidas. E às vezes fazemos igual a São Paulo, como também não conhecia o novo, o que ele queria? Prender, castigar, aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. Não é? Assim tá bom. Para que mudar? Você já disse isso alguma vez? Né? Para que mudar? Tá bom do jeito que tá. Deixa assim. Assim tá bom. Sempre deu certo. Time que está ganhando não se mexe. Pelo contrário, se mexe para que ele continue ganhando. É simples. Time que está ganhando, todo mundo já sabe qual é a defesa dele, qual é o ponto fraco. Precisa mexer exatamente para que usemos tudo. E isso aqui que eu te digo é muito forte, muito forte. Quando pensamos que sabemos tudo, não sabemos é nada. Tá certo? Quando pensamos que sabemos tudo, não sabemos é nada. Quando pensamos que é o fim, é só o começo. Diga, é só o começo. Escreve, coloca nos comentários. Fala, é só o começo. Olha, meu irmão, no versículo 6 diz assim: ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Ou seja, é na viagem
Presta atenção no que eu vou te dizer. É na viagem que a luz brilha. Não esqueça disso. É na viagem que a luz brilha. Em muitos milagres de Jesus, você vai perceber que é exatamente no meio do caminho que o milagre acontece. Em outros casos, no correr ao encontro que Jesus nos cura, nos liberta. Em outros, até no gritar do cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, na sua dificuldade. Presta atenção. O cego de Jericó sai da sua acomodação. Ele se lança no meio da multidão, mesmo sendo cego, para ver Jesus. Zaqueu sobe na árvore, mesmo sendo rico e tendo baixa estatura. Ele queria ver Jesus. Entenderam? Preste atenção no fluxo, movimento, fluxo. Sabe, é na viagem que a luz vai brilhar. É no meio do caminho que você vai ver o milagre. É no correr ao encontro de Jesus que você vai experimentar a cura e a libertação. Saulo sai de casa em uma boa intenção, mesmo que equivocada. Era equivocado, ele não conhecia, ele estava errado na visão dele. Mas ele sai de casa. Preste atenção, sair de casa. Saulo saiu de casa com uma boa intenção, mesmo que equivocado. Mas perto de Damasco, uma grande luz o envolveu. E olha que interessante para nós que somos combatentes. Que hora? Meio-dia. Quando eu me fecho. Ei, você, essa palavra é para você. Quando eu me fecho em casa, quando eu me fecho no meu interior, remoendo mágoa, remoendo ódio, remoendo inveja, desejo de vingança, eu não deixo espaço para esse encontro com Jesus. Mas se eu saio com desejo de viver o meu propósito, mesmo que eu esteja equivocado, eu vou encontrar Jesus no meio do caminho. É na viagem que Jesus brilha. Cuidado quando você se fecha em casa, remoendo mágoa, remoendo ressentimento, remoendo inveja e comparação com as outras pessoas, sabe? Remoendo desejo de vingança. Eu não deixo espaço para o encontro com a luz de Jesus na minha vida. Agora, quando eu saio de casa, sabe, com desejo de viver o meu propósito, mesmo que eu esteja equivocado, mesmo que eu esteja meio confuso e perdido, mas quando eu saio de casa com o desejo de viver o meu propósito, eu vou encontrar Jesus no meio do caminho. É inevitável, porque é na viagem que a luz brilha. É no meio do caminho, assim como foi para Saulo. Ele foi para perseguir os cristãos e encontrou Cristo no meio do caminho. Quando eu saio da minha acomodação, quando eu saio do meu quarto, quando eu saio dos meus pensamentos intrusivos e eu me ponho no meio do caminho, a luz brilha e eu encontro Jesus no meio do caminho. Saia desse quarto, saia desse remoer mágoas e ressentimentos e comparações. Vai caminhar, combatente, que Jesus vai iluminar o teu caminho. Está no caminho errado, ele vai te mostrar um novo caminho a seguir. Meu irmão, no versículo 7 diz assim: caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Ei, amado, amada, preste atenção. Quando a luz de Jesus brilha, quando a luz de Jesus brilha ao nosso redor, é impossível não cair por terra. Quando a luz de Jesus brilha em nossas vidas, porque acontece uma metanoia, sabe? Uma metanoia. O que é a metanoia? A mudança de mentalidade. E o que é a mudança de mentalidade? A verdadeira conversão. Não é só dizer eu me converti. Não, é metanoia, uma transformação. Meu irmão, nesta hora Saulo conheceu Jesus, aquele a quem ele estava perseguindo. Sem nem conhecer, ele perseguia Jesus sem nem conhecer. Equivocado, achando que estava sendo luz e sem conhecer a verdadeira luz. Eu quero te dizer uma palavra assim muito clara para você. É preciso conhecer para amar. Não tem como amar algo ou alguém se eu não conheço. Por isso que é tão importante o tempo de conhecimento. É preciso conhecer para uma verdadeira experiência de Deus, que gera a verdadeira conversão, transformação. É preciso cair do cavalo do nosso orgulho. Muitas vezes nós estamos orgulhosos. Muitas vezes nós estamos apegados ao passado.
Sabe? Muitas vezes nós achamos que já sabemos tudo e não sabemos é nada. Muitas vezes nós achamos que não precisamos nos renovar. Ei, é preciso sair da cegueira para ver a luz. Não dá para acontecer uma metanoia, uma transformação na sua vida. Não dá se você não sai dessa cegueira. Se você não abre os seus olhos para enxergar. Se você não deixa para trás todo o orgulho. Sabe? Toda prepotência. A palavra diz que o orgulho, em Provérbios, precede a ruína. E a humildade precede a honra. Seja humilde, amado. Perceba nas dores da vida que tudo passa. Esses dias eu tenho rezado por várias pessoas no hospital, na UTI, e como a gente vê a nossa fragilidade. Então não se ache dono do mundo ou dono da verdade. Nós somos frágeis, por isso que não podemos ser orgulhosos, arrogantes. Não, amados, sejamos humildes. Porque senão, se a gente não cair do cavalo, não vai acontecer a conversão. Caia do cavalo para se levantar um homem novo que viu a luz de Jesus. Você quer sair da cegueira? É preciso se renovar. É preciso sair da cegueira para ver a luz. É preciso sair do orgulho para viver a humildade. É preciso sair das trevas para que a luz, para que você chegue na luz na sua vida. Quem quer isso, pode dizer assim, eu quero ver Jesus. Diga, eu quero ver Jesus. Coloque, escreve, eu quero ver Jesus.